superestruturas do mundo, o Canal do Panamá. 20 de dezembro de 1989. Na proteção da escuridão, 20 mil tropas americanas invadem a pequena nação do Panamá na América Central. Com as explosões rompendo a calada da noite, invasores perseguem sua presa. O general Manuel Noriega, implacável ditador do Panamá e possível traficante de drogas. Pedimos que se renda. Senão, estamos prontos para destruir tudo e cada prédio. 4 dias depois, Noriega se rende. Os Estados Unidos declaram vitória. Mas a América não colocou 20 mil vidas em risco apenas para prender um homem. O pulso de ferro de Noriega no Panamá ameaçava uma das superestruturas mais importantes do mundo. O Canal do Panamá. O canal nasceu de uma difícil batalha entre homem e natureza. Uma batalha que começou no início do século XX, quando os maiores engenheiros americanos assumiram o maior desafio de suas vidas e impressionaram o mundo. De 1904 a 1914, 40 mil operários cavaram e explodiram seu caminho através de um dos mais duros terrenos do planeta Terra. Cavaram o fosso mais profundo, construíram a barragem mais larga e verteram a maior estrutura de concreto que o mundo jamais viu. Deram seu suor e deram seu sangue. Milhares deram suas vidas. O Canal do Panamá liga os oceanos Atlântico ao Pacífico no Istmo do Panamá. Com 80 quilômetros de largura, é o ponto mais estreito entre a América do Norte e do Sul. Quando um navio entra no canal do Oceano Pacífico, 2 comportas o elevam a 25 metros acima do nível do mar. Nessa elevação, o navio navega por 14 quilômetros por um canal feito pelo homem, cavado nas montanhas do divisor continental. Então, mais 36 quilômetros através do segundo maior lago da Terra feito pelo homem. Ao se aproximar do Atlântico, outro grupo de comportas baixa-o até o mar. Navegando através do Canal do Panamá, o navio economiza quase 30 dias, o tempo que leva para navegar em volta da América do Sul. Ainda há 5 milhões de anos não havia necessidade para o Canal do Panamá. Os oceanos Atlântico e Pacífico fluíam livremente entre a América do Norte e do Sul. Então, há cerca de 2 milhões de anos, o leito do oceano rompeu-se. 80 quilômetros de rocha vulcânica elevou-se entre os mares. Nasceu o istmo do Canal do Panamá. Eras depois, o homem sonhou em reabrir o antigo caminho entre os oceanos. Cavar 80 quilômetros parecia bastante fácil, mas no Panamá não era. O Istmo do Panamá era um dos lugares mais difíceis do mundo de se cavar um canal. Era geologicamente instável. Havia encostas de montanhas que tendiam a deslizar. Era sismicamente ativo e ainda é. Tinha uma floresta imensa e quase impenetrável cobrindo-o e tinha uma imensa variedade de pedras e terrenos. No final do século XIX, o homem aprendeu que inimigo formidável o Istmo do Panamá seria. 1891, a França iniciou a primeira tentativa do mundo de cavar o Canal do Panamá.
A confiança era grande com bons motivos. No comando estava um dos maiores empreendedores da época, Ferdinand de Lesseps. Foi de Lesseps que, em 1869, realizou um dos feitos de engenharia mais impressionantes de todos os tempos. Escavando o canal de Suez através do Egito, ligando os mares Mediterrâneo e Vermelho. Mas o Suez era um fosso cavado ao nível do mar. Nos desertos planos do Egito, o nível do mar ficava a meros 15 metros abaixo do solo. No Panamá montanhoso, ficava 10 vezes mais abaixo. Moveram montanhas para construir o canal do Panamá, mas não precisaram remover toda a montanha. Se construíssem um canal a nível do mar, eles teriam que literalmente remover toda aquela montanha. Engenheiros franceses começaram a cavar em 1881. Cerca de 8 anos depois, tinham escavados apenas alguns quilômetros de terra. Gigantes escavadoras francesas a vapor estragavam os pântanos do Panamá, enferrujando e abandonadas. Ainda no final, não foram apenas as imensas montanhas que derrotaram os melhores engenheiros europeus, também foram dominados por um inimigo quase invisível. Hoje, sabemos que mosquitos transmitem malária e febre amarela, doenças fatais que mesmo hoje afligem milhões de pessoas. Mas em 1880, ninguém suspeitava que esses pequenos insetos poderiam matar. Ironicamente, os franceses se preocupavam com formigas. De modo a evitar que formigas subissem nas camas dos pacientes dos hospitais, colocaram cada perna de cada cama de ferro dentro de uma caneca de água e era ali que os mosquitos nasciam. Na temporada de chuvas de 8 meses do Panamá, mosquitos nasceram aos milhares e aos milhares os franceses começaram a morrer. As pessoas morriam tão rápido de febre amarela e de malária que, quando traziam você para o hospital francês, eles dizem que muitas vezes a caixa de pinho ou o caixão era trazido antes mesmo que você estivesse morto. Em apenas 8 anos, 22 mil membros da Companhia Francesa do Canal morreram de doença. O horrível tributo da morte era semelhante à hemorragia financeira. Ferdinand de Lesseps investiu 287 milhões de dólares nesse projeto do canal e foi à falência. Foi o maior desastre financeiro do século XIX. Em 1903, os franceses exaustos desistiram e venderam suas escavações do Panamá para uma jovem nação que havia provado sua perícia na engenharia dominando um continente. Os Estados Unidos tinham a arrogância de acreditar que teriam sucesso onde os franceses falharam. Muitos duvidavam disso. Mas os americanos sabiam de algo que os franceses ignoravam. Para cavar seu canal, a América não começaria escavando, mas com tubos de testes, um médico não engenheiro guiaria o caminho. O médico do exército americano Coronel William C. Gorgas chegou ao Panamá em 1904. Gorgas era uma figura controversa. Muitos dispensavam seus métodos não ortodoxos de controlar doenças. Mas esses métodos funcionaram brilhantemente em Cuba após a Guerra Hispano-Americana. No Panamá, Gorgas reuniu suas armas. 3.000 latas de lixo, 4.000 baldes, 1.000 vassouras, 2 toneladas de sabão e 120 toneladas de inseticida. Ele enviou batalhões de operários nas ruas, nos pântanos e nas florestas do Panamá com ordens de atacar mosquitos onde quer que vivessem. Drenando charcos e outros locais de reprodução de mosquitos, o exército de Gorga borrifou milhares de galões de óleo em lagos e pântanos, matando as larvas do inseto. Fumigando cidades inteiras várias vezes.
A limpeza levou 1 ano e meio, mas no Natal de 1906, febre amarela e malária tinham sido eliminadas. Até hoje, a zona do canal permanece, a região de terras tropicais mais livre de doenças da Terra. Quando os americanos começaram seu canal em 1904, engenheiros iniciaram seu audacioso plano mestre que levaria 10 anos para concluir. Esse plano teria a construção de 3 conjuntos gigantes de comportas, uma no Atlântico e 2 no Pacífico. Para suprir o canal com sua água, engenheiros precisariam represar o Chagres, o maior rio do Panamá Central. O lago criado pela represa tornaria desnecessário cavar o canal através de todo o Panamá, porque os navios navegariam por 36 quilômetros pelo lago. Mas entre o lago e o braço do Pacífico, a áspera espinha do Panamá seria atacada com pás e picaretas. Esse era o divisor continental, uma cadeia contínua de montanhas atravessando das Rochosas na América do Norte até os Andes no sul. Aqui, os construtores do canal enfrentariam seu primeiro desafio: cavar um fosso de 14 quilômetros, 90 metros de largura e 100 metros de profundidade. Não seria fácil. Os franceses tentaram penetrar nessa barreira formidável e falharam. O problema era que não se tinha encostas estáveis, elas pareciam rochas. Mas tinham tantas fissuras e se inclinavam nessa direção que sempre deslizavam, sempre que se cortava algo. Era como cavar a fundação para uma casa na lama. Para combater o divisor continental, a América enviou um campeão diferente. Seu nome era John Stevens. Stevens jamais construíra um canal. Era construtor de ferrovias, famoso por colocar trilhos e cavar túneis onde ninguém mais poderia. Quando chegou ao Panamá em 1905, tinha 52 anos e construído mais de 1.500 quilômetros de ferrovias nos Estados Unidos, mais do que qualquer um. Mas um construtor de ferrovias cavaria o mais difícil canal do mundo? John Stevens estudou as escavações francesas abandonadas, um fosso raso chamado Culebra Cut. Sua mente de ferroviário viu um fato crucial que os franceses não viram. A chave para conquistar Culebra Cut não era escavação, era transporte. Um dos maiores desafios tecnológicos para completar o Canal do Panamá era o que hoje seria provavelmente chamado de administração de construção e engenharia de sistemas. Como remover os milhões de metros cúbicos do material que estava sendo escavado? Porque não se pode só cavar a terra, precisa fazer algo com ela. Para fazer algo com aquela quantidade de terra, precisa ter um sistema ferroviário, um sistema de transporte que é muito sofisticado e muito adaptado. Com John Stevens, os 80 quilômetros do Istmo do Panamá logo foram cobertos com mais de 720 quilômetros de trilhos e trens, transportando terra, homens e suprimentos com incansável eficiência. Com os vagões carregados de terra rumando para locais de despejo, um constante suprimento de vagões vazios chegavam prontos para as escavadeiras encherem. Mas uma dificuldade permaneceria: como descarregar milhões de metros cúbicos de terra? Sem encontrar soluções possíveis, os americanos inventaram uma charrua de aço de 3 toneladas puxada por um potente guincho ao longo do trem com terra. Em 10 minutos, esse engenhoso aparato descarregou mais terra que homens com pás removeriam em horas. A ferrovia resolveu muitos problemas, mas criou outro. Como transportar quilômetros de trilho de trem para manter o avanço das escavadeiras a vapor? John Stevens criou um novo aparato chamado cambiador de trilhos,
A máquina simples, mais eficiente, permitiu à ferrovia seguir a escavação onde quer que fosse. O que ele fez foi projetar um guindaste que se movia pelos trilhos, inclinando-se adiante e pegando um trilho à sua frente, erguendo-o e colocando-o alguns metros para o lado. Então continuava pelo trilho e fazia a mesma coisa mais adiante, e sempre e sempre. Mas John Stevens não ficou para executar seu brilhante plano de ataque. Logo que organizou as escavações do canal, o ferroviário teimoso, de repente, desistiu. Ele basicamente disse que o trabalho difícil estava organizado e que o projeto e a própria construção eram fáceis dali para frente. Quando tornou-se nada mais do que um grande projeto de construção, ele resolveu partir. Ele partiu para a Rússia atrás de novos desafios. A partida de Stevens enfureceu o presidente Theodore Roosevelt. O presidente passou a missão de cavar o canal ao coronel de exército George W. Guttles. Roosevelt disse: "Não pode desistir a menos que eu mande." Segundo da classe em West Point, Guttles tinha se sobressaído no corpo de engenheiros do exército. Ele usaria sua absoluta autoridade para soldar os operários americanos do canal numa perfeita máquina humana disciplinada. Ele imediatamente pôs toda a zona do canal sob lei marcial e assim poderia decretar o que tinha que ocorrer. Ele não precisava convencer, ele não precisava argumentar. Em 1908, Guttles decretou que a passagem do canal seria 50% mais larga que Stevens tinha planejado. Novamente, homens e máquinas atacaram Culebra Cut. Liderando o ataque, haviam 68 dos maiores removedores de terra jamais construídos. Escavadoras a vapor gigantes de 95 toneladas, feitas pela empresa de Buzz Ayres em Milwaukee. Cada um desses leviatãs de ferro podia escavar 8 toneladas de terra, mais que 3 vezes a capacidade das escavadoras a vapor usadas pelos franceses. As escavadoras gigantes cavavam dia e noite no divisor continental, enchendo um carregamento de terra em minutos. Dia após dia, as explosões nunca cessavam. 170 toneladas de dinamite e 800 explosões a cada mês. As equipes de explosão eram, na maioria, operários negros recrutados das ilhas caribenhas. Faziam o trabalho mais perigoso de todos. Ninguém tinha certeza de quanta dinamite era preciso para abrir o caminho. Cada explosão era uma questão de tentativa e erro. Quando havia um erro, homens pagavam com suas vidas. No pior acidente ocorrido, 23 homens foram mortos quando uma imensa carga de dinamite explodiu prematuramente. Um operário das Índias Ocidentais lembrou: a carne dos homens voou pelos ares como pássaros. Demorou 9 anos para terminar o Culebra Cut, mais tempo que qualquer outra fase de construção do canal. Mas a batalha entre o homem e o istmo continua até hoje. Engenheiros duvidam se sua batalha com o Panamá irá terminar. A natureza colocou muitos obstáculos no caminho do canal. Culebra Cut foi apenas o primeiro. A conquista desses obstáculos faria a história da engenharia. Quando engenheiros americanos começaram a escavar no Panamá, tiveram que decidir se construíam um canal ao nível do mar ou de eclusas. Como obtém sua água do oceano, um canal ao nível do mar deve ter a profundidade desse nível.
Mas nas montanhas do Panamá, o nível do mar fica a 150 metros de profundidade. Então os americanos rejeitaram a ideia francesa de cavar ao nível do mar. Planejaram usar comportas para elevar navios a 25 metros acima do mar. Construindo o canal de comportas, criava um novo problema a ser resolvido. Engenheiros precisariam projetar e construir comportas capazes de elevar navios a 25 metros. Nenhum canal jamais elevou navios assim. Na teoria, comportas precisariam de bombas muito potentes para elevar a água e navios a 25 metros contra a força da gravidade. Mas os construtores do canal não tinham a intenção de lutar contra a gravidade. Decidiram fazer a gravidade trabalhar para eles. O aspecto mais brilhante do projeto das comportas é que toda a água que entra nelas e sai delas flui basicamente com a gravidade. Por isso, não se precisa de bombas. Para explorar a força do fluxo de água para baixo, engenheiros do canal primeiro tiveram que capturá-la. No Panamá, era mais fácil falar que fazer. Desde tempos imemoriais, tempestades tropicais encharcam o istmo do Panamá. Mais de 3 metros de chuva cai a cada ano. Inchado por essa enorme tempestade, o rio Chagres costumava rugir desenfreado pelo Panamá Central, das montanhas para o mar, causando destruição em cheias devastadoras. Engenheiros sabiam que não haveria canal do Panamá se não contivessem o Chagres. Calcularam que para controlar o furioso rio, teriam que construir um dique de 30 metros de altura e 2,5 quilômetros de largura, o maior dique de seu tempo. Era um projeto audaz e altamente controverso. Mas os engenheiros do canal insistiam que o seu dique iria aguentar. Iniciado em 1906, o dique Gatton foi concluído em 1913. Atrás dessa imensa parede, o Chagres se espalhou, inundando 410 quilômetros quadrados de floresta, criando o Lago Gatton, na época, o maior lago do mundo criado pelo homem. 36 quilômetros de extensão, o lago garantia quase a metade do comprimento do canal, dando às comportas a imensa quantidade de água necessária para operarem. O rio Chagres era realmente a força vital de todo o canal, e ainda é, hoje. Ele fornece água para todo o sistema, trazendo-o ao topo do canal e guiando-o através das comportas até fluir para os oceanos. Como o Lago Gatton fica a 25 metros acima do nível do mar, a força da gravidade impele sua água montanha abaixo rumo ao mar. Mas os 3 grupos de comportas do canal, Comporta Gatton no Atlântico, Pedro Miguel e Miraflores no Pacífico, atuam como tampões de uma banheira gigante, evitando que trilhões de galões de água do lago alcancem o nível do mar. Para elevar e baixar os navios, operadores de comportas precisam apenas abrir e fechar uma série de válvulas. Água buscando o nível do mar flui para dentro ou fora das câmaras, elevando ou baixando os navios que passam. É preciso 118 milhões de litros de água para elevar um navio e 118 milhões para baixá-lo. Água suficiente para atender a demanda de uma cidade grande por 2 dias. Para lidar com essa enorme quantidade de água e acomodar os imensos navios flutuando, engenheiros do canal projetariam as maiores estruturas de concreto de seu tempo, tão grandes que ninguém sabia se podiam ser construídas. As
comportas do Canal do Panamá são tão bem projetadas que os enormes navios atuais podem passar com segurança através delas com apenas uma pequena folga. Antes que qualquer navio se arrisque numa comporta, funcionários do canal o prendem a 4 locomotivas elétricas chamadas mulas, que viajam de cada lado da comporta num trilho de alta voltagem. Pela comporta, um piloto do canal a bordo diz aos condutores da mula quando enrolar ou soltar o cabo. Como pescadores capturando um enorme merlin, as locomotivas evitam que o navio bata nas paredes da comporta. É um sistema que funciona tão bem hoje como em 1909, quando engenheiros do canal projetaram as comportas especificamente para caber os 2 maiores navios do mundo. Um desses navios era o novo navio de guerra Pennsylvania, com 29 metros de largura e 180 metros de extensão. O outro era o navio de luxo inglês, em seus primeiros dias de construção. Terminado, teria 264 metros de extensão e 28 metros de largura, o maior navio de passageiros no mar. Embora as comportas fossem projetadas para ele, ele nunca atravessou o Canal do Panamá. Seu nome era RMS Titanic. Para acomodar o Titanic, as câmaras das comportas teriam que ser as maiores estruturas de concreto na história, com 33 metros de largura cada e 24 metros de altura, maiores que prédios de 6 andares. Mesmo hoje, ereta em sua ponta, uma única comporta seria a 4ª estrutura mais alta do horizonte de Manhattan, superada apenas pelos prédios Empire State e Chrysler e pelo World Trade Center. Apenas quando as comportas são drenadas para reparos, podemos apreciar suas imensas dimensões e entender por que as testemunhas de sua construção as comparavam com grandes catedrais. Jamais se derramou concreto em tão grande escala. Ninguém estava certo se era possível. O problema de moldar concreto em grandes quantidades é que o concreto é um material exotérmico. Isto é, libera calor enquanto endurece. Quanto mais quente fica, mais perigo há para o material rachar. Quanto mais volume se tem, maior é o perigo das coisas racharem também. Haviam outros problemas. Engenheiros estavam em dúvida quanto à mistura exata de cascalho, areia e água feita para o concreto mais forte. Se o derramassem muito depois de misturar, o assentamento seria inadequado. A maior dificuldade de todas, construir com concreto, significava que cada detalhe da comporta tinha que ser pré-montado em imensos moldes de madeira e metal. As câmaras das comportas seriam moldadas como enormes olarias de concreto. Para funcionar, os construtores do canal fariam algo jamais feito antes: verter milhões de metros cúbicos de concreto com absoluta precisão e ritmo perfeito. Parecia impossível. Mas para os homens que construíram o Canal do Panamá, impossível não era uma opção. Engenheiros estenderam cabos de aço entre torres móveis gigantes. Dos cabos pendiam baldes enormes, com 6 toneladas de concreto recém-misturado cada. As torres moviam-se para frente e para trás no campo de obras, vertendo concreto na passagem. Em 2 anos, usando esse sistema, construtores do canal verteram 3.400.000 metros cúbicos de concreto, um volume igual a construir uma parede sólida com 2,5 metros de largura, 3,5 metros de altura e 480 quilômetros de extensão. Hoje, computadores controlam o derrame de concreto, mas ainda construímos imensas estruturas de cimento com técnicas e equipamentos inventados para o Canal do Panamá. Projetistas das comportas coroaram seu triunfo no derrame de concreto com ainda outra invenção fascinante.
Na era da energia nuclear, é difícil imaginar como a eletricidade podia impressionar nossos bisavós. Mas no início do século XX, era o suprassumo da tecnologia de energia. Diferente da energia a vapor, eletricidade era instantânea e precisa. Com o toque de um botão, ligava ou desligava. Num piscar de olhos, viajava através de longos fios para ligar motores compactos que funcionavam máquinas imensas. Turbinas imensas ligadas pela força do rio Chagres ativavam 1.500 motores elétricos, fazendo funcionar as comportas do canal. O mundo industrial, que funcionava a vapor ou energia animal, estava muito impressionado. O Canal do Panamá mostrou o que a energia elétrica podia fazer. Com o concreto vertido e a eletricidade instalada, só restava um desafio para os construtores das comportas: os portões das câmaras. Os portões precisavam ser fortes o bastante para conter milhões de litros de água. Para servir as maiores câmaras de comportas do mundo, tiveram que fazer os maiores portões jamais construídos, com a altura de um prédio de 6 andares. Para ficar estanque, os portões precisavam abrir e fechar com precisão impecável. Resumindo, precisavam ser milagres de engenharia. Imensamente fortes, mas tão leves como penas. E eram assim. Em terra seca, um portão de comporta pesa 700 toneladas. Em água, ele flutua. A estrutura oca flutuante torna o portão mais leve que a água. Esse é um aspecto muito importante do projeto dos portões da comporta, porque significa que o maquinário necessário para abri-los e fechá-los não precisa mover um portão de aço muito pesado e maciço, mas apenas precisa mover algo que boia na água. Hastes massivas de aço abrem e fecham cada portão. Movendo as hastes estão imensas engrenagens com 6 metros de diâmetro. O mais incrível, todo o sistema funciona com um motor elétrico simples de 40 cavalos vapor, tão potente quanto um motor de motocicleta. Quando os portões estavam prontos, engenheiros tentaram abri-los e fechá-los com as câmaras secas em seu peso absoluto. Um observador notou que cada portão de 900 toneladas girava tão fácil como uma porta comum. Gravidade era o coração das comportas, eletricidade seu sistema nervoso. Engenheiros deram-lhe um cérebro: a mesa de controle. Hoje, as mesas de controle originais feitas em 1913 ainda dirigem as comportas. Cada mesa é um pequeno modelo de toda a operação das comportas. Mas, diferente de um cérebro real, não pode cometer erros. Com o operador girando as alavancas das válvulas, deixando a água entrar e sair das câmaras, abrindo e fechando os portões, toda a operação das comportas acontece em miniatura diante de seus olhos. Tudo deve acontecer na sequência correta. Sob a mesa, os controles estão engenhosamente interligados. Ninguém pode ligar um botão ou girar uma válvula fora de ordem. Nesse caso, a operação de comportas se interrompe. Após 4 anos de construção, as comportas ficaram prontas. Nessa altura, o Canal do Panamá estava finalmente quase pronto. Em maio de 1913, 2 escavadoras a vapor se encontraram frente a frente em Culebra Cat e escavaram os últimos baldes de terra. O canal estava pronto, precisava apenas de água.
Em 10 de outubro, na cidade de Washington, o presidente Woodrow Wilson apertou um botão, causando uma explosão a 4.800 quilômetros no Panamá. Centenas de cargas de dinamite explodiram pelos ares os últimos metros de terra. A água do lago Gatun inundou o Culebra Cat. Mas o canal do Panamá foi escavado tanto por motivos de estratégia militar como por razões de navegação comercial. Quando terminado, ele se tornaria um dos trunfos militares-chave da América e um dos seus alvos mais vulneráveis. A 15 de agosto de 1914, o USS Ancon foi o primeiro navio a atravessar o Canal do Panamá. Um sonho de centenas de anos foi realizado. 6 meses antes do prazo e 4% abaixo do orçamento. Mas foi um sonho com um preço assombroso. Em 10 anos, os Estados Unidos gastou 352 milhões de dólares para construir o Canal do Panamá, 5 vezes mais do que a América gastou na compra de Louisiana e todas as aquisições de território combinadas. O custo em vidas humanas também não foi barato. Mais de 5 mil americanos mortos, quase 25 mil franceses. 500 vidas perdidas para cada quilômetro. Os construtores do canal realizaram um dos maiores projetos de construção da história e só podiam imaginar se sua conquista suportaria o teste do tempo. Não poderiam saber que em 50 anos o Canal do Panamá enfrentaria um perigo mortal. No final da Segunda Guerra Mundial, os tripulantes de um navio de guerra norte-americano no Pacífico ficou chocado ao ver o que parecia ser um monstro pré-histórico emergindo do fundo. Na verdade, era um submarino japonês, 120 metros de extensão, uma das maiores embarcações submarinas da época. A série de submarinos E-400 é algo que o mundo jamais pôde ver antes disso. Eram submarinos gigantes, tinham um deslocamento de 4.450 toneladas. Isso correspondia a quase o dobro do tamanho do maior submarino americano. Era uma máquina bem impressionante. Examinando o submarino, marinheiros norte-americanos descobriram um tubo estranho e um longo trilho de metal. Os japoneses explicaram que o tubo era realmente um hangar de aviões, engenhosamente projetado para receber hidroplanos chamados Sirens. Como origamis aeronáuticos, os Sirens literalmente se dobravam em suas casas tubulares. Na superfície, os submarinos lançariam seus aviões com catapultas de seus decks. Os aviões supersecretos foram projetados para cumprir apenas uma missão: destruir o Canal do Panamá. O ataque aéreo teria uma frota de 18 submarinos gigantes para lançar 10 hidroplanos Sirens da costa panamenha. Bombas dos aviões e torpedos atingiriam os pontos fracos do canal, o dique Gatun e os portões das comportas. Com seu dique e portões destruídos, o canal seria drenado como uma banheira sem tampão, destruindo a habilidade norte-americana de passar homens e navios entre os dois teatros de guerra. Mas nos primeiros dias de guerra, conscientes da vulnerabilidade do canal, o exército norte-americano colocou em ação seu próprio plano secreto. A
30 metros sob as comportas, um labirinto de túneis levava ao projeto 7 itens especiais apelidado de CIP-7. O CIP-7 era 2 enormes macacos hidráulicos pesando 100 toneladas cada, suportando uma imensa placa de metal escondida sob o solo. Esse filme oferece uma rara visão do CIP-7 em ação. Empurrado para cima pelos macacos hidráulicos, o imenso dique de aço atua como uma comporta, capaz de conter trilhões de galões de água se bombas um dia atingissem as comportas do canal. A Segunda Guerra terminou antes que o Japão pudesse lançar seu ataque contra o Canal do Panamá. Em vez disso, seus submarinos gigantes terminaram como alvo de prática para a Marinha norte-americana. Hoje, o Museu Nacional Aeroespacial na cidade de Washington está restaurando o último bombardeiro do Canal do Panamá. Os aviões Seiran são os únicos aviões com base em submarinos jamais projetados e postos em operação que foram criados como uma arma ofensiva. O Seiran que temos aqui no museu é a única pista restante no mundo desse sistema de armas. Temos muito orgulho de tê-lo devido à ameaça que mostrou contra o Canal do Panamá e pelo que poderia ter feito. No final do século XX, muita coisa mudou no Canal do Panamá.